Fala pessoal, nesse exercício nós vamos calcular a área interna a duas circunferências, dá só uma olhada. Calcule a área interna à circunferência x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Aqui nós temos uma circunferência com centro no ponto 1,0 e externa a circunferência x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Nesse caso a circunferência tem centro no ponto 00, as duas têm raio igual a 1. Utilizando integral dupla. Nós vamos verificar como realizar esse cálculo agora, assim que você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Então nós precisamos calcular a área interna da circunferência em azul e a área externa da circunferência em roxo, utilizando uma integral dupla. Para fazer isso, nós primeiramente precisamos saber esboçar essas duas circunferências, tanto a circunferência azul quanto a circunferência aqui em roxo. Lembrando que nós podemos extrair os dados do centro dessa circunferência e também o raio dela somente olhando essas equações. No caso, cuidado com esse sinal de menos aqui, ele aparece tanto aqui no x quanto aqui no y. Portanto, toda vez que você for extrair a circunferência, cuidado com esse sinal. No caso aqui, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado, o centro dessa circunferência ele se dá no ponto 1,0 e não menos 1,0. E o raio dela, o raio dessa circunferência, ele vale 1. Assim como dessa aqui, o raio dessa circunferência em roxo também vale 1. O centro da circunferência em roxo ele se dá no ponto 0,0, dado que esses termos aqui eles não existem nessa equação. Portanto, nosso esboço fica da seguinte forma. Nós temos uma circunferência com centro no ponto 10, que é essa em azul, e outra com centro no 00, ambas com raio igual a 1. O que nós precisamos fazer agora é reescrever essas duas equações das duas circunferências utilizando coordenadas polares. Daqui a pouquinho eu explico por que nós precisamos fazer isso. Lembrando que em coordenadas polares nós temos x igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ e x quadrado mais y ao quadrado é igual a r quadrado. Portanto, reescrevendo esses caras em coordenadas polares, começando pela equação em roxo, que é mais fácil, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 1. Lembrando que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r quadrado, nós temos r quadrado igual a 1, portanto, o r vale 1. Lembrando que só existe raio positivo, então não faz sentido colocar mais e menos 1 aqui. A equação da circunferência em roxo em coordenadas polares, ela é simplesmente r igual a 1. Fácil assim. Já na circunferência azul, nós temos x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 1. Vamos abrir esse termo aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1, mais y ao quadrado, que é igual a 1. Cortamos, simplificamos aqui 1 com 1. Ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x, que é igual a 0. X quadrado mais y ao quadrado é igual a r quadrado menos 2r cosseno θ, r cosseno θ é o x, tudo isso igual a 0. Colocando r em evidência, nós ficamos com r menos 2 cosseno θ, que é igual a 0. R igual a 0 não faz sentido, portanto r ele deve ser igual a 2 cosseno θ, ou simplesmente escrever r menos 2 cosseno θ igual a 0, que também irá gerar essa resposta. Portanto, em coordenadas polares, nós temos as seguintes equações, r igual a 1 e r igual a 2 cosseno θ. Por que essa transformação foi importante? Porque nós precisamos calcular essa área aqui, no caso a área externa à circunferência roxa e interna à circunferência azul. E essa área, por integral dupla, ela é calculada pela integral dupla na região do jacobiano, RdR dθ. Nós precisamos saber qual é a variação de R e qual é a variação de θ também. Por isso que nós precisamos fazer essa transformação. Começando pela variação de R. Para qualquer instante aqui nesse intervalo, o raio ele varia desse ponto aqui na circunferência em roxo até esse ponto na circunferência azul. Portanto, nosso R irá variar da circunferência em roxo até a circunferência em azul, ou seja, o R irá variar de 1 até 2 cosseno θ, dado que 1 é a equação na forma polar da circunferência roxa
E 2 cosseno θ é a equação na forma polar também da circunferência azul. Já a nossa variação em θ, ela se dá da seguinte forma. O θ ele varia daqui, que é o começo dessa intersecção, até aqui, que é o fim da intersecção. Portanto, o θ ele varia de menos alguma coisa até mais alguma coisa. Tá, tudo bem, mas como é que eu acho esse ângulo? Como é que eu acho o que é θ para eu poder falar que a integral varia de menos θ até θ? Para encontrar esse θ, nós devemos igualar as duas equações na forma polar. Nós queremos saber onde está a intersecção dessas duas curvas na forma polar. Nós queremos saber, então, onde que 1 é igual a 2 vezes cosseno θ. Opa, peraí, eu sei resolver isso. Divido os dois lados por 2, ou passo 2 multiplicando o lado esquerdo. Nós temos cosseno de θ, que é igual a meio. Então quer dizer que o θ ele vale π sobre 3 radianos, no caso 60 graus, mas a gente só usa radianos. Então nós podemos preencher aqui que o θ varia de menos π sobre 3 até π sobre 3 e a parte mais difícil do exercício já acabou. Isso porque o que falta é simplesmente avaliar essa integral, no caso a integral de r dr dθ nessa região. Lembrando que a variação de θ, que é a mais externa aqui, ela vai de menos π sobre 3 até π sobre 3 positivo. E a variação de r vai de 1 até 2 cosseno de θ. Nós integramos o jacobiano r dr dθ. Calculando a primeira integral, a integral mais interna, nós temos o seguinte. Integral de menos π sobre 3 até π sobre 3 de r ao quadrado sobre 2, integrando em função de r, sendo que o nosso r ele varia de 1 até 2 cosseno de θ, tudo isso dθ. Portanto, substituindo os limites superior e inferior, nós temos menos π sobre 3 até π sobre 3, 2 cosseno θ ao quadrado, substituindo aqui nesse r, ele será igual a 4 cosseno ao quadrado de θ, que dividido por 2 será igual a 2 cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso menos a substituição agora nesse r aqui de 1. Tudo isso menos meio e dθ ali no final. Antes de avaliar essa integral, nós temos que cosseno ao quadrado de θ ele é igual a meio de 1 mais cosseno de 2θ. Lembrando que esse meio aqui vai acabar sendo multiplicado por esse 2. Então os dois termos vão se cancelar. Portanto, nós ficaremos com a integral de menos π sobre 3 até π sobre 3 de 1 mais cosseno de 2θ menos meio. E esse menos meio com mais 1 é igual a meio positivo. Portanto, nós ficamos novamente com a integral de menos π sobre 3 até π sobre 3 de cosseno de 2θ mais 1 sobre 2. Tudo isso dθ. E agora, calculando a integral de cosseno de 2θ, ela será igual a seno de 2θ sobre 2, dado que a derivada de seno de 2θ sobre 2 é igual a cosseno de 2θ. Você pode usar uma regra da substituição para verificar que essa é a resposta correta. Portanto, nós temos seno de 2θ sobre 2 mais integral de meio, 1 sobre 2, vezes θ, vezes a variável. Lembrando que o θ ele varia de menos π sobre 3 até π sobre 3 positivo. Aqui, no caso, se você quisesse ter feito todos esses cálculos fazendo θ variar de 0 até π sobre 3 e multiplicado, no caso, a integral dupla por 2, também traria o resultado correto. Seria um pouco até mais simples a conta, um pouco mais rápida de ser feita. Portanto, substituindo o limite superior de integração, nós temos seno de 2π sobre 3, tudo isso sobre 2, mais π sobre 3 sobre 2 é igual a π sobre 6. Essa é a substituição do limite superior. Tudo isso menos substituição do limite inferior, seno de menos 2π sobre 3, tudo isso dividido por 2, menos π sobre 6. Seno de 2π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. Seno de menos 2π sobre 3 é igual a menos raiz de 3
sobre 2. Lembrando que esses dois termos estão sendo divididos por 2 e esse cara aqui é negativo, vai tornar esse sinal positivo, então nós temos duas vezes esse raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Portanto, nós temos duas vezes raiz de 3 sobre 2 vezes meio, mais também duas vezes aquele π sobre 6. Portanto, nós temos aqui π sobre 3 e aqui raiz de 3 sobre 2. Portanto, a resposta final é igual a raiz de 3 sobre 2 mais π sobre 3. No caso, nós estamos calculando uma área, portanto, unidades de área.